James, será que a gente pode brincar de explorador espacial? Fica quietinho aí, vai. Tô aqui assistindo um desenho super legal pra crianças. Mas por que você tá assistindo um desenho pra bebês? Pera aí, garoto. Esse desenho é totalmente sofisticado e pode ser assistido por tantas crianças e adultos. Então por que você não cala essa sua boca e vai procurar alguém que realmente te ama pra jogar esse jogo estúpido de espaço? Bingo, você não pode falar assim com a sua irmã. Você tem que tratar os outros como você gostaria de ser tratada. Eu realmente precisava escutar isso hoje. Este episódio de Odds Ones Out se chama... Você já ouviu falar de um desenho australiano de uma cachorra azul chamado Bluey? Se o seu algoritmo do TikTok foi igual ao meu, com certeza você já ouviu algum vídeo falando sobre essa cachorra azul passando na sua aba de recomendados e também umas gameplays sobre surfers. É sério, TikTok? Clipes de um desenho pra criança? Realmente achei que você fosse mostrar meus interesses. Bora dar uma olhada em alguns dos comentários desses TikToks. Eu me formei no ensino médio, mas eu assisto Bluey religiosamente e esse episódio mexeu muito com meus sentimentos. Eu tive uma boa infância, mas eu assisto Bluey porque a vida adulta é muito estressante e eu tô triste, eu queria me lembrar dos tempos. Bluey é pra todo mundo, eu tenho 27 e eu adoro. Bluey tá acabando com minha adolescência porque eu gostaria de ter tido essa infância. Eu sou adolescente e eu assisto Bluey. Assistir Bluey chapado é muito divertido. Bem, sabe, eu só tô pensando alto aqui. Parece que a maioria desses comentários não foi feito por criança. O que tá rolando aqui? Agora, se o seu cérebro funciona como o meu, você deve estar pensando: por que esse desenho sobre cachorros australianos é tão popular com adultos que nem têm filhos? É sério, por que Bluey tem mais de 5 bilhões de visualizações no TikTok? E é mais assistido que Patrulha Canina, Peppa Pig e Cocomelo? E por que esse episódio é o número 8 na lista do IMDb de melhores episódios de todos os tempos? Essa bomba me intrigou. E também porque eu fui forçado pelos colegas que trabalham comigo a ver o desenho. Então um dia eu sentei, coloquei o primeiro episódio e... eu assisti todos os 141 episódios. Espera, 141 episódios? Mas só tem 129 no Disney Plus. Meu caro amigo que gosta de Bluey como eu... um dia a gente conversa sobre isso. Eu trabalho com desenhos e eu também já fui à convenção de furries. Então Bluey sempre esteve no meu radar de desenhos que eu já ouvi falar. Só de ver esses vídeos, eu adorei o estilo de arte desse desenho e principalmente os cenários. É sério, tanto meus trabalhadores que animam comigo estudou e tirou inspiração dos cenários de Bluey. Aqui você pode ver os meus cenários tirando uma estética de Bluey. Ai meu Deus, olha essas cores, principalmente o verde, é sério, olha para essas cores. Não te dá um sorriso no rosto? Enquanto eu estava assistindo a primeira temporada de Bluey, eu percebi. Agora eu percebi o porquê que esse desenho é muito famoso. Porque ele é muito, muito bom. Já percebemos que é legal de olhar pra ele. Mas a dublagem, o design de som e todas as músicas são muito incríveis. Então é muito ótimo pra se escutar. Enquanto a maioria, se não todos os desenhos de criança contratam os adultos para soar como crianças, em Bluey eles contratam crianças de verdade para dublar as crianças do desenho. Eu não sei como as crianças australianas em Bluey conseguem ser tão expressiva e emocional. É impressionante perceber que todo esse elenco de atores mirins não é chato de se escutar. Ou é porque eu gosto do sotaque deles, eu não sei. É legal perceber também que eles conseguem encaixar o time da comédia em desenho que é focado para crianças. Eu não consigo me lembrar de um momento que Cocomelo me fez rir, ou até mesmo sorrir. Os 4 personagens principais são Tilly e Bench, os pais, e claro, Blue e Bingo, as filhas de 4 e 6 anos. E sim, a Blue é uma menina, vamos acordar, 2026. O desenho também não esconde o fato dele ser australiano. Tanto pelas referências, dos cenários e animais, e também do jeito que eles falam lá, tipo... Oh, no! Enquanto outros desenhos focam para ensinar números e letras para as crianças, Bluey foca nas relações da família, para ensinar lições através das brincadeiras que eles fazem. E eu só quero enfatizar o quão perfeito esses 2 pais são. Esses são os pais mais pacientes e emocionalmente preparados que eu já vi. Na vida! Tiveram muitas vezes que os pais se desculparam para as crianças por literalmente não ter feito absolutamente nada. O Bandit é tipo o exemplo mais perfeito de pai, tá bom? Se liga. Bingo estava muito triste porque seu pai não conseguiu ver o insetinho que ele tinha achado. Papai, venha te ver! Papai, venha te ver! Rápido! Mas ele estava ocupado demais, brincando com a Bluey, sendo um pai presente na vida dela.
Então no final daquela noite ela tava toda tristinha. Então ele se ajoelha, fica na altura dela e pede desculpa, explicando que ele não escutou o que ela tinha falado. Eu não tenho nenhum filho, mas se eu passasse o meu final de semana correndo atrás de crianças e no final do dia uma delas dissesse: Você não viu a Joaninha? Aí eu ia dizer: Ah, tá tudo bem, eu já vi uma Joaninha. Boa noite. No episódio Galinha Rato, a Bingo perde seu brinquedo favorito. Daí a mãe me perguntou: Qual foi o último lugar que você deixou? Então as duas refazem seus passos e pelos flashbacks a gente consegue perceber o que aconteceu nesse dia bizarro. No primeiro flashback, vemos as duas cozinhando um ovo de galinha rato, enquanto usam fantasias. Através de toda essa história contada, nós entendemos o que é uma galinha rato e como aquelas crianças acabaram nessa situação. São episódios assim que me fazem apreciar o carinho que foi colocado nesse desenho. Isso coloca ele em topo de qualquer desenho educativo que existe. Quase todos os desenhos usam uma fórmula básica para falar com quem assiste. Até porque, são crianças. Como um adulto sem filhos, eu não quero dizer: esse desenho te ensina a ser um bom pai. Porque eu não sou um bom pai. Mas no meio desse papel, tem lições nesse desenho que são tão importantes para comentar para os pais. Enquanto eu assistia a primeira temporada, eu consegui ver tudo nesse desenho. E eu comecei a entender que, esse desenho é uma representação dos pais perfeitos. O que é lógico. Qualquer mesmo sem ter filhos consegue assistir. Vamos ver o resto. A temporada 2 e a temporada 3 são onde as coisas são de 1000 a 1 milhão. Porque eles começam a falar sobre tópicos profundos que as crianças são jovens demais para poder entender. Bora analisar. Dificuldade de manter um romance vivo e uma relação quando você tem duas crianças. Porque brincar com seu filho pode ajudar muito ele no crescimento até a vida adulta. Se sentir falha como mãe, como é ter o pai no exército. Pais discordando como deve criar seus filhos. Pais bêbados, lidando com a infertilidade, abandono e um aborto. Esse aí ficou em aberto. E a morte. Porém, esse foi na primeira temporada. Você não pode nem comparar a Bluey com outros desenhos. Mas que a Dora tava fazendo? Pelo menos ela tentou entreter os adultos que também assistiam o desenho. Dora tinha o mesmo roteiro todo o santo episódio. Ela tinha um mapa que ficava cantarolando uma música que só tinha 3 míseras palavras repetidas em 14 vezes. Em um episódio da segunda temporada, Tilly conta pra Bluey que quando ela era uma bebê, ela não estava engatinhando direito e nem comportando como os outros bebês. Por causa disso, ela comparou o crescimento da Bluey com o das outras crianças. Então ela sentiu um fracasso como mãe. Então essa mãe poodle vem consolar ela, ela olha diretamente pra câmera e diz: Você tá indo bem. Eu sou um cara crescido, sem filhos, e eu já fico todo emocionado só de ver esse episódio. Algumas pessoas vão dizer que Bluey é um desenho para crianças que adultos também podem ver. Não! Aquele episódio não era para as crianças. Ela foi direcionada para as mães que precisavam de um conselho emocional. Quem vai pensar que Cocomelo faria uma coisa dessas? As crianças iam parar de cantar, olhar diretamente para a câmera e dizer: Oi, mãe, você tá fazendo um ótimo trabalho. Continua assim. Não, isso não vai rolar. E eu ainda não acabei de falar o quão impressionante esses roteiros desse desenho são, ok? Então, se vocês me dão licença, eu gostaria de mudar um pouco o estilo desse vídeo para nós olharmos para os temas e simbolismos de um dos meus episódios favoritos de Bluey, contado. Esse episódio é uma alegoria sobre a história humana contada de perspectivas religiosas e científicas, respectivamente. Tudo isso sobre uma relação de uma mãe e uma filha. Tudo isso em apenas 7 minutos. Mesmo, você não ouviu errado. Então bora lá. Bandit quer construir um novo balanço para sua varanda. E tem uma piada muito boa que Bandit faz sobre ele mesmo quando ele está lendo um manual de instruções. Não aceito o conselho de um cachorro de manual. Então as garotas brincam com os materiais de entrega que acaba restando, que são jogados por aí pelos seus pais. Então Blue e Bingo ganham plástico bolha que eles fingem ser o mar, então elas fingem ser peixes. Então elas ganham papelão que elas fingem ser terra, então fingem ser sapos. Aí ganham canos que fingem ser rabos de lagartos. Então dinossauros, pássaros, animais peludos. Isso te lembra alguma coisa? Daí elas fingem ser macaco e cachorros da caverna bípedes. O quê? É você mesmo, Sr. Darwin? Então essas duas garotinhas estavam falando sobre a evolução do homem por uma brincadeira boba de criança? Então, se você não gostou sobre o simbolismo da evolução, você vai adorar que nesse episódio os pais simbolizam os criadores. Sabe, o cara que tá lá em cima. Seja lá o que você acredita. Os pais dão para as garotas o mundo inteiro. Os pais dão para elas o mar,
a terra, os vulcões e as árvores. Nessas pinturas das cavernas que elas fazem, elas mostram os pais como os criadores. Tipo, lá em cima nas nuvens. Nessa pintura, os pais parecem um pouco bravos, mas deve ser pelo Velho Testamento. O fato dos pais serem os criadores vem à tona quando a Tilly olha pra elas e diz: "Ah." Nós que fizemos. Os pais dão para as garotas uma chave hexagonal, ou seja, ferramenta, uma revolução industrial e depois, por causa disso, as garotas vão de cachorros das cavernas para cachorros modernos, construindo cidades futuristas e naves espaciais. Enquanto as garotas vão por diferentes estágios da evolução, elas também vão por diferentes estágios da vida. Como peixe, a Bluey fala pra Bingo que ela é bebê peixe e ela é mamãe peixe. Como sapo, a Bingo vira bebê sapo. Daí a mãe Bluey ensina ela a pegar mosquitinhos. Daí ela vira criança como dinossauro. Daí como cachorro das cavernas ela é uma adolescente. E no final dessas eras, a Bingo vira uma garota crescida e pronta para atravessar o universo sozinha. Agradece Bluey por tudo e sai por aí voando na sua nave espacial. Aparentemente a Bluey está bem velha, pela sua bengala. Então ela passa pelo túnel representando a sua morte e vai se sentar com os criadores. Tudo enquanto toca essa música linda e do nada você percebe que você tá chorando. Quando que isso começou? Daí o Band termina o episódio com chave de ouro dizendo: Aqui é o paraíso. "Você só pode estar de zoeira comigo." Como esse desenho infantil conseguiu contar uma história com alegoria, um subtexto religioso? Em quantos minutos? Você me fez sentir emocionado com um cachorro de desenho? E esse não é o único episódio que você pode analisar nessa maneira. Tem vários episódios por aí que são tão profundos como esse daqui. Enquanto eu fazia algumas pesquisas para esse vídeo, eu parei e me lembrei sobre um outro desenho estrangeiro que tem 8 minutos de duração por cada episódio que foca numa família com 2 crianças. Porém, diferente de Blue, esse desenho é universalmente odiado. Eu tô falando de Kylo, obviamente. Eu tinha essa percepção na minha cabeça porque as pessoas odiavam Kylo porque ele era uma representação ultra realista de uma criança. Quando eu fui assistir uns episódios de Kylo, eu pensei: ah, não, é por isso que as pessoas odeiam Kylo. Porque ele é uma desgraça! Porque ele fazendo birra não é nem importante pra história, só vem do nada. Kylo pode estar se preparando de manhã, ele derruba a comida do gato no chão e ele fala: Gilbert, olha o que você fez! Ele tá na praia, esse pássaro que não fez nada demais é dito como: vai embora! E tem vários outros episódios representando Kylo como um capeta em pessoa. Eu não consigo parar de pensar como aquela voz terrível, estridente e chorona não ajuda ele a ser um personagem gostável. Eu sei que crianças de verdade podem ser meio rebelde às vezes, mas pra que mostrar isso em um desenho que é feito pra criança? Nunca tem uma lição de moral em Kylo. Já que o Kylo é uma peste o tempo todo, porque várias pessoas, como eu, nos perguntamos: por que esses pais não fazem nada a respeito? Mas depois de eu pensar muito em sobre, eu acho que porque seria um episódio muito macabro se isso acontecesse. Porque a mãe chegaria nele e falaria assim: Kylo, o que você fez com a sua irmã? eu dancei ela bonitinha, mamãe. Kylo, essa é a maquiagem cara da mamãe. Quantas vezes eu tenho que te falar que não é pra mexer nas minhas coisas? Vem aqui, seu cavalinho. Ele mereceu cada segundo. Parando pra pensar, ia ser macabro mesmo. De qualquer forma, voltando pro melhor desenho de todos os tempos, mesmo que o desenho da Bluey seja literalmente bom pra mente das crianças, adultos, adolescentes e pais, uma certa companhia de ratos sem nome decidiu censurar esses episódios. E foram umas coisas bizarras que foram censuradas, como um cavalo cagando, o Bendit sendo sentado no pinto, Bendit falando pinto. Esse cara não é mais argentino, que é um pouco estranho. O gato falando que vai mijar nas cortinas de mentirinha. Bendit falando que quer receber um corte lá embaixo. Vocês adultos sabem o que eu tô falando. Tem uma lista gigante de episódios da 3ª temporada, que são alguns dos mais profundos da série inteira, que nem estão na Disney Plus. Mas isso deve ser por licença, eu não sei. Navegando mais profundo, eu escutei tanto sobre o episódio da fertilidade. Quando eu cheguei no último episódio, eu pensei: ok. Ele deve estar guardando esse episódio mais profundo pro final. Bora assistir! Bem, nesse episódio fala de um julgamento pra ver se o Ben tinha peidado. Espero que esse vídeo tenha te convencido da Bluey a uma chance. Quer dizer, você ainda tá aqui escutando um homem adulto falando sobre, então você deve ter pelo menos um pouquinho de interesse.
Por ser uma representação realista de uma vida familiar, o desenho não só entretém, mas também ensina lições valiosas para o seu público. A ênfase que o desenho tem em brincar com os laços familiares é refrescante para o nosso cérebro. Se formos comparar com outros desenhos rápidos e muito açucarados que estão por aí. Assistir Bluey nos lembra da importância de passar o tempo com quem nós amamos e acharmos a felicidade no dia a dia. Mas se você ainda não assistiu Bluey, você já pensou em assistir quando tá chapado?